Graça e paz. Estamos aqui iniciando mais uma revista na qual ela fala sobre a oração, a importância da oração. Mas qual que é o principal objetivo da oração? O principal objetivo da oração é alienar os nossos desejos à vontade de Deus, como em 1 João 5,14 nos diz, que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oração é conectar o altar e o trono. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e que governa todo o universo. Não há nenhuma força maior e mais poderosa aqui na terra do que a oração. Oração, ela é dividida. Ela é dividida em 4 partes. Sendo essas partes, tá? A Bíblia aqui nos relata e nos ensina acerca da oração, que ela é dividida em 4 elementos, que é realizada pelo povo de Deus. Ela é individual, coletiva, tanto em particular, uns com os outros. Devemos expressar adoração e louvor, devemos fazer confissão, buscando o perdão, devemos agradecer as bênçãos recebidas de Deus e também devemos interceder uns pelos outros ou por nós mesmos. E um exemplo disso aqui, né, que Jesus deixou para nós, foi a oração de Pai Nosso, porque na oração do Pai Nosso, lá reúne adoração, petição e confissão, no qual o exemplo que Jesus nos deixou, no qual ele abrange todas as coisas que convém ter uma oração. Então, oração é a gente se conectar com a vontade de Deus para que Ele realize a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade dele. Eu vou colocar através da minha oração. E a oração não é só uma vez, tem que ser constantemente. Oração é intimidade, é tirar tempo para Deus. Vamos ler lá em Marcos, capítulo 1, verso 32 ao 38, que vai falar sobre a oração. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Depois nós vamos ver que Jesus se retira para orar. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então nós vamos ver que Jesus, quando ele estava ali reunido com seus discípulos, durante a sua caminhada, a sua trajetória, ele sempre estava ali operando milagres, curando aquelas pessoas que estavam enfermas, doentes, aquelas pessoas que tinham todos os tipos, né, de doença, e também fala que ele expulsava os demônios. Mas nós vamos ver aqui que o mais importante é que nesse capítulo fala que Jesus, ele não veio apenas para estar curando aquelas pessoas, mas o mais importante é que ele veio para estar anunciando, pregando o Evangelho a muitas pessoas. Então, a cura física é importante? É. Mas o principal motivo que Jesus veio realmente é curar a nossa alma. É a cura espiritual. Que nós sabemos que a cura física, esse corpo, é importante. Mas um dia vai passar.
E nós sabemos que a vida espiritual, né, a nossa alma, essa um dia vai permanecer na eternidade. Então nós vimos aqui que Jesus, né, ele sempre, né, saía e ficava sozinho ali em comunhão com Deus, está orando. Então vamos ver o que é oração. Então nós sabemos que oração, todos já sabem, né, que é falar com Deus, é colocar diante dele todas as nossas dificuldades, ansiedades e tudo aquilo que sentimos. Então nós vamos ver que os próprios discípulos, eles, né, pediram a Jesus que eles ensinasse a maneira como eles deveriam orar, porque eles sentiram essa necessidade, porque eles eram pessoas, né, que tinham as suas limitações, tinham as suas dificuldades, não tinham palavras para expressar aquilo que eles realmente estavam ali sentindo. Então, como a irmã Valquíria mesmo já falou, né, foi por isso que Jesus, né, ele nos ensinou, ele deixou escrito, né, a oração modelo, que veio a ser conhecida como o Pai Nosso. Bom, e nas Escrituras também, né, nós temos aqui vários exemplos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, no qual Deus deixou para que a gente estivesse observando aqui, como no caso de Abraão, de Sara, né, que tiveram experiências maravilhosas de intercessão com Deus. Temos também Ana, Moisés, né, Davi, Daniel, né? Que experiência que Daniel teve, experiências boas com Deus. Paulo também, Pedro, né? Mas entre todos que a Bíblia relata, tanto no Velho como no Novo, o que teve a maior, né, intensa e profunda de oração, de intimidade, de busca a Deus, foi Jesus, né? Jesus é um exemplo. Obrigada. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus orando em vários momentos. Então, aqui no texto que foi lido, Jesus teve um dia muito intenso, com muitas pessoas ali, ele expulsando demônios, curando doentes, e ele levantou de madrugada. Será que ele não estava cansado? Sim, ele estava cansado. Provavelmente as pessoas ficaram ali até tarde da noite, Jesus atendendo as pessoas, mas ele sentiu necessidade de orar, levantou de madrugada para orar. Cuidou de todo mundo, curou os enfermos, libertou endemoniados, trouxe esperança para aquela gente. E era tanta gente, né, como já dissemos, Jesus entrou à noite ali orando, mas ele, como ele não teve tempo aquele dia, né, ele levantou de madrugada no outro dia, porque era o tempo que ele providenciou. Muitas vezes nós precisamos providenciar tempo para a oração. Não podemos esperar sobrar tempo. Bom, há pessoas que ainda hoje acreditam que o tempo gasto com a oração seria melhor se estivesse trabalhando, se estivesse fazendo alguma coisa. Mas será que existem pessoas assim no nosso meio que ainda pensam assim? Às vezes até trabalhando para Deus, né? Fazendo coisas para Jesus. Mas trabalhar, né, não quer dizer que é o mesmo de estar orando, Não. de estar ali com intimidade com Deus. Então é mais importante o ter intimidade do que o trabalhar. O trabalhar também é importante, não estou dizendo que não é importante. É importante, mas é melhor orar, né? Exatamente aí que mora o perigo, quando pensamos dessa forma. Procuramos transformar o tempo de oração em algo mais produtivo do que apenas estar na presença de Deus, de aquietar ali nos pés do Senhor e ter aquele momento de comunhão, de intimidade, de contar ali para Deus todas as suas dificuldades. Então, vamos ver, afinal de contas, o que é oração? Henry, eu creio que ele era um homem estudioso, sábio, e ele diz que a oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando se criar um espaço para Deus. Mas o que esse estudioso quer nos ensinar?
com esta resposta. Oração, ela tem que ser intencional, ou seja, tem que ser uma decisão sua, minha. Eu tenho que decidir. Tem que ser também concentrado, requer foco, solicita que façamos calar todas as vozes que estão ao redor de nós e até aquelas vozes internas, né? Muitas vezes nossas preocupações que estão lá gritando dentro de nós, as coisas que nós planejamos fazer, né? Se vamos orar de manhã, ainda temos um dia ainda, hoje eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer isso. Então são vozes internas. Precisamos silenciar todas essas vozes para não distrair de jeito nenhum na oração. Precisamos criar um espaço para Deus. Esse é o objetivo da oração. Temos que criar um espaço na nossa vida para Deus. Precisamos nos relacionar com Deus. Essa intimidade só alcançaremos com Deus, né? Se vivermos tão preocupados com isso ou aquilo, né, nas nossas inquietações, e não descansando no Senhor, entregando para o Senhor, porque a palavra nos ensina o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas virão. Afinal de contas, nós servimos a um Deus maravilhoso, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. E isso aqui tudo é visando a gente ter esse espaço para Deus. E nós podemos fazer isso, nós podemos abrir esse espaço em nossas vidas, deixando toda a nossa inquietação de lado e vivendo para Deus, colocando tudo diante dele, porque só Ele pode mudar a situação, só Ele pode fazer algo para resolver todas as nossas inquietações. Em vez de ficarmos inquietos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, temos que colocar aos pés do Senhor, porque Ele pode resolver. A vida sem espaço para Deus, ela pode facilmente se tornar estreita para nós. Muitas vezes nós esquecemos disso. Quanto mais nós damos espaço para Deus, mais bênçãos nós recebemos, mais a vida se torna, nossa vida se torna abençoada. A vida passa e nós não vemos a vida passar. Né? Um dia passa tão rápido, um mês passa tão rápido, um ano passa e a vida passa. As oportunidades surgem, mas nós não damos conta disso. Muitas vezes deixamos as oportunidades passar, oportunidades de falar de Cristo, oportunidades de orar por alguém, nós deixamos passar. Deus fala, muitas vezes nós não ouvimos Deus falar. Oração como um esforço intencional, um esforço concentrado e um esforço regular. O que significa esse esforço regular? É que tem uma consistência, uma regularidade. Nós precisamos ter o nosso cantinho de oração, né? Para estar aí nós vamos ter um esforço intencional, né? Como já dissemos, nós vamos ter aquele horário marcado. Então nós estamos com a intenção de orar naquele horário, né? Nós vamos nos concentrar lá naquele cantinho, porque é o cantinho da oração. E regularmente, é bom que tenhamos um horário fixo, regularmente estarmos naquele cantinho para orar. Não é ir lá orar e voltar o mês que vem, mas é todos os dias. É 2 vezes por dia. É como Daniel fazia, 3 horas, 3 vezes por dia. É um esforço regular de oração. Então, nesse tempo gasto com Deus, nós vamos aprender a ver o Senhor, exercitar a nossa percepção de Deus, ver Deus perto de nós, né? Vamos aprender a nos despir de toda a ilusão que nós temos a nosso próprio respeito. Porque muitas vezes nós achamos que somos isso ou aquilo, que vamos conseguir, vamos trabalhar, mas quando nós vemos o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós nos despimos de toda a ilusão a nosso respeito
nós vamos aprender a falar como o salmista falava. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Então, muitas vezes nós devemos estar abrindo mão, né, daquilo que nós possuímos, né, e realmente estarmos, né, não vamos deixar que Deus, né, age na nossa vida, né, e nós vamos ver que o próprio Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou de lado a sua própria vontade para submeter-se à vontade do Pai. Ou seja, fazer a vontade de Deus. Então nós vamos ver que Jesus, ele nos ensinou com isso, que nós devemos ser submissos, não conforme o nosso querer, a nossa vontade, mas que nós realmente possamos estar na dependência do Senhor, que nós possamos, né, tudo que formos fazer, que seja segundo a vontade dEle. É através da oração, intimidade com o Pai, é que nós podemos aprender a valorizar as pessoas com quem convivemos e percebermos as coisas boas que acontecem em nossa vida e ao nosso redor. O próprio Jesus, ele mesmo diz, né, que nós devemos aprender com ele. Está lá em Mateus capítulo 11 e o verso 29. Então, que nós realmente possamos, né, a cada dia estarmos aprendendo, né, a valorizar as coisas, né, as pessoas, né, todas aquelas pessoas que sempre a gente convive, e que realmente nós possamos estar a cada dia, estarmos aprendendo com o Senhor, porque Ele mesmo deixou escrito, né, que nós devemos aprender com Ele a cada dia. Jesus ia ter um dia, né, cheio de muito serviço, de muitas coisas para fazer, a demanda era grande, mas o que ele fez? Ele tirou um tempo, foi estar a sós com Deus, intimidade com Deus, conversar com Deus, e isso é algo que nós precisamos também de ter na nossa vida, ter intimidade, buscar a Deus, estar a sós com Deus, para que possamos, né, ter essa comunhão com Deus, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. E nós precisamos desse espaço com Deus. Amém. Mas, então nós vimos o que é oração, não é? É esforço intencional, concentrado e regular que nós temos de busca ao Senhor. Mas o que não é oração? Muitas vezes a gente acha que está orando e não está orando. Oração não é o meio para fazer negócios com Deus, né? Recentemente, não tão recentemente, né, foi criado aí um supermercado, né, de Deus, onde a gente ora para fazer negócios com Deus. A gente vai lá no supermercado de Deus e pede, olha, eu quero isso, e até diz a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, a cor que a gente quer. Então, isso não é oração. Oração não é barganha. Oração não é negócio com Deus. Deus não é um mercador de bênçãos. Oração também não é uma relação utilitária com Deus. Há pessoas que só oram a Deus ou fazem alguma coisa, né, para Deus quando precisam, quando estão na dificuldade, quando já tentou de tudo e não resolveu. E aí ele vai orar para Deus, vai buscar a Deus para resolver os seus problemas. Para essas pessoas, Deus é como equipamento, que aí você liga, você usa. Você resolveu o seu problema, desliga e deixa lá no canto. E quando, né, não precisa mais,
desliga, deixa pra lá, mas isso não é oração. Deus não quer relacionar conosco desse jeito. Oração também não é um ritual religioso, onde nós praticamos um monólogo vazio, sem sentido, monólogo automático, de palavras repetidas. Então Jesus nos advertiu para a inutilidade das repetições. Ele diz, não useis vãs repetições, né? Ainda tem aquelas pessoas que oram para se vangloriarem, né? Como aquele publicano, né? Que batia no peito e dizia, é outro, né? Que batia no peito, e dizia, olha, eu sou melhor do que fulano, eu não estou lá, que bom que eu estou aqui, não estou lá bebendo, não estou fumando. Então, essa oração orgulhosa não é oração também. Então, nós aprendemos hoje que o nosso Senhor Jesus já nos ensinou como orar. E Deus vai com certeza acrescentar bênção nas nossas vidas. Ele vai nos dar recompensas. Mas para isso, nós precisamos orar, abrir um espaço para Deus. Grave isso. Abrir um espaço para Deus nas nossas vidas. Quando nós fizermos isso, o Senhor vai ficar muito contente, porque nós dedicamos tempo para Ele, espaço nas nossas vidas para Ele. E Ele vai acrescentar tudo que nós precisamos. Não é isso que diz o versículo que já lemos aqui? Busca primeiro o Senhor e o resto Ele vai acrescentar. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vale a pena orarmos. Que Deus possa abençoar os amados irmãos nesses estudos, onde nós estamos recordando e aprendendo mais sobre a oração, que possamos aprender mesmo, ter um desejo muito grande de ter esse relacionamento com Deus e partilhar isso com os nossos irmãos, com aqueles que ainda não aprenderam a orar. Então que Deus possa nos abençoar neste esforço para agradar a Ele. Tenha uma semana abençoada, o Senhor seja convosco. Amém?